Fala galera, estou só ajustando aqui, o pessoal que está acompanhando pelo Espaço Índigo, sejam bem-vindos, Duda, Nívia, estou só ajustando aqui pessoal. Legal. Beth, muito bem. Pessoal, vamos só aguardar um pouquinho, né? Como é de praxe a gente iniciar, mas aguardar também algumas pessoas irem chegando. Oi, Beth, muito bom. Hoje falar de um tema muito gostoso, que é sucesso, trabalho e também a nossa família, né? Legal. Eu ainda estou finalizando uma fase de resolução aí de alguns conflitos, por isso que semana passada, na quarta-feira, eu não pude fazer. Tava com muita tosse, muita secreção, tava bem malzinho ali, mas era apenas resolvendo alguns processos. Beth, não, só no Instagram mesmo, tá? No YouTube depois eu só coloco o vídeo completo ali, né? A única coisa é que as pessoas só vão assistir, mas não vão conseguir acompanhar ao vivo, e também a dificuldade de às vezes não poder fazer uma pergunta, né? Então, o ao vivo é bem legal por causa disso aqui, pelo Instagram, tá? Quem sabe daqui a um tempo também fazemos pelo YouTube, né? Mas legal, pessoal. Mais uma vez quero começar. Para quem já tem alguma dúvida, algum questionamento a respeito sobre esse tema dentro do pessoal, vocês podem estar deixando aqui, tá? E depois, conforme o assunto for desenrolando, eu vou estar respondendo as perguntas de vocês, tá? Depois, se puderem, só me dar um sinal de positivo se vocês estão vendo bem e se vocês estão ouvindo bem, tá? Isso é importante para a gente seguir. Mas, de qualquer forma, se vocês já vieram para a live com alguma dúvida, né, algo ligado a sucesso, algo sobre a questão do trabalho de vocês, ou alguma coisa familiar, vocês podem estar deixando ali, tá? Hoje, basicamente, a gente vai unir essas três coisas: sucesso, o nosso trabalho e a nossa família. Como que isso se relaciona, né? Então, legal, Fel, muito bem. Então, pessoal, a primeira pergunta que eu quero deixar para vocês é: o que é sucesso para vocês? Porque muitas vezes a gente pode olhar para o sucesso apenas com algo financeiro, a gente pode olhar para o sucesso em ter um bom relacionamento, eu posso olhar para o sucesso como tendo uma boa qualidade de vida, pensando na minha saúde. Então, o que é sucesso para vocês, tá? Isso é importante. A outra questão, quando a gente faz a pergunta do trabalho, é: para que eu estou trabalhando ou para quem eu estou trabalhando? Esse é um outro ponto importante. Por quê? Pensem, para que eu estou trabalhando? Será que é só para receber dinheiro? Para que, ou seja, no que eu estou colocando toda a minha energia
todo o meu desempenho, todo o meu conhecimento? É algo que faz sentido para mim ou não? Entende? Então esse é um ponto importante. Para que ou para quem eu estou trabalhando? Tá? O terceiro ponto e a terceira pergunta que eu quero deixar para vocês é: eu conheço o meu lugar dentro da minha família? Tá ok? Então são essas três perguntas. Gravem essas três perguntas, anotem. Se depois vocês quiserem responder, vocês podem estar colocando abaixo, beleza? Então, partindo dessas três perguntas, a gente começa então falando um pouco sobre sucesso, tá? Então, dentro da constelação sistêmica familiar, o sucesso tem a cara da mãe, né? Então, ou seja, o que significa isso? O nosso primeiro grande sucesso foi nascer, tá? E perceba, nascer de uma forma totalmente biológica é um nascer de um parto normal, onde existe um esforço da criança e um esforço da mãe. Então perceba, o parto ativo, o movimento ativo inclusive da criança. Segundo ponto, o amamentar, né? Precisa de um esforço ativo da criança também. E quando a criança quer algo, ela chora, ela pede da forma como ela pode. Percebam bem, tudo que eu falei para vocês, que são as necessidades básicas ali da criança, que é o nascer, o se alimentar, né? E depois as necessidades por meio da comunicação, que até um determinado momento é o choro, né? Tudo isso requer um esforço ativo da criança, certo? Tudo isso. Então pensem bem, o sucesso ele é algo ativo, ele requer um esforço natural nosso, né? De ir em direção à mãe, de ir em direção ao sucesso. E muitas vezes eu já encontrei muita gente que vai para o seu trabalho e simplesmente espera o salário vir no final do mês, né? Ou fica atrás de uma outra pessoa, não mostra todo o seu potencial e não coloca todo o seu foco, toda a sua energia ali. Então, ou seja, é algo ativo? Não. Então essa pessoa vai ter sucesso? De maneira nenhuma. Entende? E logo eu estou falando para vocês, não tem a ver apenas com retorno financeiro. Por que eu digo isso? Porque por mais que ela recebe o salário, conversem com pessoas assim. Talvez vocês conheçam algumas pessoas que são assim. Elas estão infelizes. Entende? Aquele salário não é o suficiente, ela vai reclamar do salário, ela vai reclamar das pessoas que estão ali dentro, ela vai ter um peso dentro dela. E isso acontece justamente por quê? Porque eu não estou indo em direção ao sucesso. Lembrem que o movimento é ativo. Sou eu que saio do meu lugar e vou até onde eu quero, até a minha conquista. Então esse é um ponto importante. Então a gente precisa partir do princípio que o movimento, o sucesso é da mãe, inicia com a mãe. Então, para as pessoas que às vezes têm algum problema com a mãe, para as pessoas que que houveram grandes traumas com a mãe, podem, não é uma regra, mas podem ter grandes problemas a nível de sucesso na vida, tá? Seja profissional, seja dentro do relacionamento, seja da vida pessoal, tá? Então lembrem, primeiro ponto, a mãe, tá? A mãe também está ligada com o tempo. Vamos refletir um pouco sobre o tempo, né? Vocês concordam comigo que muito ligado ao sucesso, muito ligado ao nosso trabalho e ao nosso pessoal, está muito ligado a tempo? Ou seja, muitas vezes a gente fala assim, eu não tenho tempo para fazer uma dieta, né? Pensando em pontos pessoais. Eu não tenho tempo para fazer uma atividade física. Eu não tenho tempo para quase nada, né? É isso que normalmente a gente escuta.
Mas a grande questão é, por que pessoas têm tempo e outras não têm tempo? O tempo é o mesmo para todo mundo, né? Agora, para muitas pessoas, grandes conflitos com a mãe pode gerar grandes problemas com o tempo, entende? Então lembrem, sucesso é a mãe, a organização do tempo também está com a nossa mãe, tá? Então isso é importante. Porque quando eu estou organizando a minha vida, organizando o meu tempo, eu preciso estar com a minha mãe aqui, né? Eu preciso estar com esse sim, de eu ter tomado a minha mãe como um todo, tá? E muitas vezes, se vocês repararem, né, tem uma frase muito legal sobre o tempo, que é: o tempo corre depressa, mas o tempo corre sem pressa. Isso é muito legal. Por quê? Porque na realidade o tempo ele é o mesmo para todo mundo e ele caminha sempre na mesma direção que é para frente, para o novo, né? Então muitas vezes o nosso problema de encarar o tempo ou de se adaptar ao tempo é porque a gente fica olhando para o passado, para uma falta da mãe, por algo que a gente acha que faltou, né? Por algum trauma que aconteceu. Então percebam que o tempo ele é o mesmo para todo mundo. E quando a gente percebe que a gente organizando o tempo, estando em sintonia, em harmonia com a mãe, com a nossa mãe, a gente consegue usufruir de todo o tempo necessário do nosso dia, da nossa semana, do nosso mês. Mas não é apenas esse tempo, mas é respeitar também um tempo natural das coisas. Se vocês analisarem na natureza, se eu planto uma sementinha e eu quero que ela nasça hoje, não vai acontecer. Uma lagarta, para se transformar em borboleta, ela precisa de um tempo. Então percebam que respeitar o tempo é respeitar a mãe, mas é respeitar o nosso tempo interno. Qual é o meu tempo? O meu tempo não necessariamente é o tempo da sociedade. Não é o tempo do WhatsApp. É o meu tempo. Eu preciso encontrar isso. E eu consigo encontrar isso na minha mãe. Reflita um pouco sobre isso. Tá ok? O tempo é muito importante. Beleza? Então, partindo desse princípio, o primeiro grande ponto quando a gente olha para trabalho e para sucesso é dizer sim para os nossos pais. Isso talvez para quem tem acompanhado as lives, isso é quase redundante, porque toda live eu vou estar falando sobre o sim para os pais, né? Então, isso é muito importante. Então, o primeiro grande passo é, eu já disse o sim para os meus pais? Eu já consegui acolhê-los? Já consegui honrá-los realmente como os meus pais? O sim para os meus pais da forma como eles são ou da forma como eles foram? Né? Esse é o primeiro ponto. Se sim, aí nós vamos para o segundo ponto, que é quase o contrário do primeiro. Será que eu já consegui dizer não para os meus pais? Ou seja, quando a gente se torna adulto e a gente, vamos dizer assim, a gente casa, né? Que é o sair de casa, eu digo, talvez pela primeira vez, para alguns, não para os pais. Porque eu estou indo em direção ao novo. Mesmo sendo abençoado ou não pelos nossos pais, esse não é necessário. E assim como muitas ideias que nós temos, o não é um ponto extremamente importante para o nosso crescimento, tá? Então, muitas vezes, esse não, né, ele vale para muitas pessoas que às vezes estão apenas esperando que a mãe dê algo, que o pai faça algo por ela, né? Então eu fico esperando sentado, espero a vontade da minha mãe ou a vontade do meu pai para que o sucesso chegue até mim,
para que o dinheiro chegue até mim, para que um relacionamento saudável chegue até mim. Então, eu preciso sim tomar os meus pais, tomar a força dos meus pais, mas ao mesmo tempo eu também preciso ir para a vida. Né? Ir para a vida muitas vezes é dizer não, muitas vezes, para os nossos pais. Muitas vontades, muitos desejos deles. Tá? Então isso é muito importante. Esse é um segundo ponto extremamente importante. Tá? Seguindo nessa linha, muitas pessoas, talvez algumas de vocês, passaram por momentos que a gente chama de movimento interrompido. Tá? O que é um movimento interrompido? Imagina que em algum momento lá da infância de vocês, às vezes a mãe ficou doente, ficou internada e você não pôde visitá-la, você não pôde ver a sua mãe. Ou você ficou doente, né? Acompanhei algumas pacientes que antigamente, quando a criança ficava doente, ela passava a noite no hospital, mas a mãe não podia ficar no hospital. Então, perceba, essa separação leva ao que nós chamamos de movimento interrompido. Isso gera uma dor extremamente grande na criança. E então, quando a gente pensa nesse movimento interrompido, essa dor é tão profunda, que é quase como a mãe morreu para a criança. Tá? Então, dentro da criança, ela sente que a mãe a abandonou e que agora ela tem que viver sem a mãe. Entende? Então, mesmo quando a mãe volta, é como se o coraçãozinho dessa criança tivesse fechado para a mãe. Por mais que voltem a ter contato e tudo mais, é como se tivesse algo faltando. Vale lembrar, não é toda vez, é sempre que aconteceu isso, vai ter esse vazio de mãe ali? Não. Mas para algumas crianças, sim. Tá? Então, esse movimento interrompido, essa falta que aconteceu, eu posso estar levando toda essa ausência, toda essa dor para a minha vida. Pensem numa mulher que teve esse movimento interrompido com a mãe. Depois, ela vai crescer e ela vai querer um relacionamento amoroso, certo? E aí, primeiramente, ela vai ter dificuldade em aceitar que esse parceiro chegue até ela. Porque ela tem medo do abandono. Só vou falar um ponto aqui para a Aretusa, tá? Fiquei uma semana na incubadora, como saber se houve esse movimento interrompido. Aretusa, acompanhe até o final, tá? Veja se você consegue perceber algo, se existe esse vazio em relação à sua mãe, ou ao seu pai, ou a alguém, tá? Porque não tem uma regra básica, né? Mas sim como eu me sinto, tá? Verifica até o final da live, verifica se você sente algumas coisas aí, beleza? Como fazer para consertar essa ausência? Acompanhe mais um pouquinho, vocês vão entender um pouco tudo isso, tá? Então, ou seja, imagina, eu tenho essa mulher, ela tem um medo da aproximação dessa pessoa, porque se essa pessoa chega, ela tem medo da pessoa ir embora, abandonar, assim como ela sentiu com a mãe, né? Então, mesmo quando ela aceita que essa pessoa chegue, ela vai ter dificuldade de se entregar para essa pessoa, entende? Então, são esses contextos a nível relacional. Mas aí, chegando a nível profissional, é algo mais ou menos no mesmo sentido. Ou seja, ela vai entrar numa profissão com medo de ser mandada embora. Então, ela vai conseguir se doar inteiramente? Não. Ela vai conseguir se dedicar inteiramente? Não. Porque, ao mesmo tempo que ela se fecha para a mãe, ela também fica esperando a volta da mãe.
Então é como se ela não tivesse a força para fazer as coisas necessárias. Entende? Então, percebe que esse movimento interrompido é algo muito doloroso para a criança e que traz grandes consequências na vida adulta. Como corrigir isso? Tá? Em terapia, é importante que a pessoa volte até o momento do trauma. Tá? Ou seja, se caso houve esse movimento interrompido, que a pessoa volte para que ela sinta realmente, realmente eu sinto um medo, me sinto uma angústia, me sinto abandonado. E o que eu me lembro, às vezes se é um bebê não vai lembrar, mas me contaram que a minha mãe ficou internada e eu fiquei uma semana na casa da minha avó, por exemplo, né? Então, em terapia, é importante que essa pessoa, que esse terapeuta conduza essa pessoa até esse momento, que ela sinta inteiramente tudo o que aconteceu e que ela acolha principalmente essa criança, entendendo que essa criança não conseguia entender o que estava acontecendo, né? Vale ressaltar, gente, que também já falei isso em algumas lives, mas até mais ou menos 11, 12 anos, até 13 anos, o hemisfério esquerdo do nosso cérebro não está formado, ele está em formação. Então a criança, o bebê, não tem uma noção de tempo, né? Até mais ou menos ali 5, 6 anos já começa a ter uma noção de tempo, mas até então não. Então imagina a mãe ficando uma semana fora. A mãe abandonou essa criança, porque ela não consegue pegar essas informações, entende? E aí, a partir dos 13 anos, que ela expressa toda a dor daquela situação. Tudo bem? Então, isso está ligado ao movimento interrompido. E é isso que dá para a gente fazer. É retornar até esse momento do passado, entender essa dor, sentir, reconhecer que eu sinto isso, e aí sim eu posso desbloquear, eu posso mudar todo esse processo, ok? Olha, a Andressa tem um comentário aqui. Separei-me da minha mãe aos 6 anos e hoje, com 40, estou casada. Meu marido reclama muito da falta de afeto com ele e na parte profissional procuro não me envolver no meu trabalho. Além de ter muitos planos e não conseguir concretizar. Perfeito, Andressa. Então, o próximo, seguindo o nosso caminho, o próximo tema é dedicação, que é bem isso que a Andressa colocou. Não consigo tenho os planos, tenho as coisas e não consigo focar, não consigo ir até onde eu quero. Então pensem bem. Seguindo esse conceito da mãe, tá? Continuamos ali. Muitas pessoas, talvez a Andressa se enquadre, e talvez muitos de vocês também, olha para frente, sabe o que tem que fazer, tem um sonho, tem uma meta, já sabe exatamente o que tem que fazer, planejou, desenhou, organizou, fez tudo. Aí se empolga um monte, começa a fazer, aí acontece algo que é tipo não sei nem se existe essa palavra, mas é um desempolga. Começa a pesar, começa a ficar desconfortável, eu começo a perder o interesse e aí eu paro de fazer. Quantas pessoas aqui, e eu posso me incluir durante um tempo, que ficou fazendo isso? Né? Foco, meta e não concretizo. Essa falta de dedicação nas coisas que a gente faz também está ligado a algum tipo de ausência da mãe dentro do nosso coração. Vale ressaltar aqui, quando eu falo da mãe, não necessariamente é a minha mãe, tá? Pode ser alguma coisa ligado a minha avó, a minha bisavó, algo assim, tá? Mas que tem muito reflexo disso
a nossa mãe especificamente, tá? Beleza? Então, muitas vezes a dedicação, a falta de dedicação, muitas vezes é isso, porque falta força, né? Falta força e muitas vezes eu fico dentro de um conformismo, sabe? Eu tenho uma imagem que eu quero trazer para vocês sobre essa coisa da dedicação. Imagine então que uma criança, que eu já ouvi essa história, tá? Essa história é real, de uma criança que quando a mãe foi internada, ela ficou basicamente na porta da casa da avó 5 dias esperando a mãe. E a mãe voltou, mas ela se fechou, né? Então, o que é a falta de dedicação? É a espera pela mãe. Toda a força está destinada a algo que eu já conheço. Então, muitas vezes, a falta de sucesso, né? Não ir em direção ao sucesso, não ter um relacionamento saudável e tudo mais, pode ser apenas um reflexo de algo que eu já conheço dentro da minha família. Então, todo o meu esforço da minha alma, da minha vida, está em focar nisso, em continuar no mesmo lugar. Porque se eu continuar no mesmo lugar, eu faço parte desse contexto onde está minha mãe, onde está meu pai, onde estão meus avós, onde estão meus bisavós. Então, mesmo estando na merda, é uma merda quentinha, sabe? É uma merda em que eu conheço. Então, é quase como, como se eu me sentisse abençoado em estar fazendo o mesmo que eles. Então, essa é a falta de dedicação, tá? É honrar os meus pais fazendo o mesmo que eles. Mesmo que isso me traga uma dor, mesmo que isso me traga uma falta de sucesso. Entende? Olha a Beth também. Eu, muitas metas, poucas concretizações. Isso mesmo, Beth. Muitas vezes a gente precisa olhar para perceber o porquê, aonde está faltando essa dedicação, essa força, esse empenho, né? Tudo bem? E aí quando a gente entra em algumas dinâmicas a mais ligadas a sucesso, a trabalho, olha uma que eu já trouxe aqui numa outra live, né? E que acontece muito a nível profissional. Irmão gêmeo que morre. Um morre e o outro fica vivo, né? Principalmente ainda intraútero. O que nasce pode estar levando para a vida uma sensação, que é a procura desse irmão, ou um olhar para a morte. Né? Um olhar para a morte que eu digo, um olhar de alma. Parece que é aquela pessoa triste, aquela pessoa que parece que tem um vazio, né? Então, quando ela vai para o trabalho, ela não tem força. Porque a força dela está em procurar esse irmão. Então, o sucesso também não chega. Tá? Essa é uma dinâmica muito comum quando a gente fala de a dificuldade no trabalho, a falta de sucesso, a dificuldade de chegar onde eu quero. Tá ok? Então a gente entra nesse contexto e isso é muito comum. Tá ok? Uma outra dinâmica, né, que acontece muito é a criança que fica entre os pais, né? No relacionamento dos pais. Então, é pai e mãe aqui, quer dizer, marido e mulher, e o filho entra no meio, porque é como se estivesse faltando algo no relacionamento dos pais. Né? Então, seja por muita briga entre os pais, seja porque entre os pais existe alguém que está faltando dentro de um ex-relacionamento, seja um aborto, seja algo que está faltando, essa criança pode crescer e levar esse contexto. Está sempre no meio de alguns processos. Então, quando ela vai para o trabalho, o que ela encontra normalmente? Problema. Ah, é a amiga que está com problema com o chefe, né? É a fulana que tem problema com o dinheiro, é o colega de trabalho
que está se envolvendo com outro colega de trabalho, está sempre no meio de dois grandes problemas, tá? Outra dinâmica também muito comum são as pessoas que ficam carregando fardos ou pesos, né? Só vou tirar algo aqui. Grandes fardos. São pessoas que estão carregando alguns excluídos dentro da família, né? Então, é um avô que foi excluído, é um aborto, é um ex-relacionamento dos pais, é algo. Então, essa pessoa ela também tende a carregar grandes fardos dentro do trabalho, tá? Então, essas são dinâmicas, né, que podem estar acontecendo talvez com alguns de vocês, tá? Então, pensem só. Só quero trazer mais uma coisa aqui que a Andressa também perguntou mais uma coisa. Como não passar essa falta de mãe para os meus filhos? Olha, Andressa, essa é uma pergunta bem complexa, tá? Por quê? Porque a minha resposta clássica é: dê o seu melhor, sabe? Dentro do possível, dê atenção, dê amor, dê carinho. E dentro do possível, tire um tempo do seu dia, que seja meia hora ou uma hora, e que você fique exclusivamente com os seus filhos. Corpo, alma, coração. Onde nada mais é importante. Não tem TV, não tem celular, tem apenas você e seus filhos. Isso já vai ajudar muito, tá? Agora, será que vamos imaginar que você tem 3, 4 filhos, será que todos eles vão reagir da mesma forma? Talvez não. E talvez alguns, ou talvez um, vai refletir uma falta da mãe, tá? Mas aí cabe muitas vezes aos filhos. Também não é pra gente se cobrar ao ponto, meu Deus, eu preciso ser perfeito para os meus filhos. Façam o melhor de vocês, né? Isso basta, tá? E conversem muito, porque à medida que você conversa, que você tem abertura de conversar com seus filhos, talvez em algum momento algum deles pode se abrir e falar: realmente eu senti falta de você em algum determinado momento, e assim você consegue abordá-lo e modificar toda essa ausência, tá? Mas é por isso que eu te falo que mesmo a sua dedicação quase que exclusiva, pode ser que ainda exista algo, porque não depende apenas de você, né? Quando eu falo da mãe, lembra que eu falei que está ligado a um contexto muito amplo dentro da nossa família? Então pode ser que o seu filho esteja sentindo o vazio de mãe que você tem, ou que o pai tem, né? Então lembrem bem disso. Mas, como mãe, você pode estar fazendo isso, beleza? Além disso, né, a gente tem que entrar no clássico, que é o campeão que a gente encontra, que é quando a gente fica leal aos nossos pais, às histórias dos nossos pais, às crenças dos nossos pais. Ou seja, imagina que o meu pai teve um problema imenso com o sucesso, né? Vamos pegar apenas financeiro, tá? Vamos imaginar aqui que ele nunca teve sucesso financeiro. Quebrou a empresa, foi trabalhar, fez dívida, sabe aquele caos com o dinheiro? Então vamos imaginar isso. Foi isso que eu visualizei, foi isso que eu presenciei. Eu posso, sendo leal ao meu pai, fazer o mesmo que ele, né? Quebrar a empresa, falir, fazer tudo de ruim a nível de sucesso. Isso é uma lealdade. Uma crença sobre o dinheiro, né? Imagina só, imagina que dentro da minha família, o meu avô, ele era esses grileiros que invadem terras, ou invadiam pelo menos antigamente, matavam ou agrediam os donos das terras e assumiam como se fosse dono daquelas terras. Imagina que pelo meu avô, pelo meu bisavô, ter esse poder, ter essa grana,
ele faz algo de ruim com esse dinheiro contra essas pessoas. Eu posso estar trazendo para mim uma visão de dinheiro totalmente ruim. Entende? Porque foi essa visão que foi sendo trazida ao longo do tempo. Então percebe que a história da minha família com relação a sucesso, com relação a trabalho, eu posso estar trazendo para mim. Entende? Então, essa live tem a função, muitas vezes, de trazer consciência. Ou seja, essas dinâmicas que eu vou trazendo para vocês e tudo mais, é para vocês, opa, será? Como que está a minha vida profissional? Como está a minha vida? Eu me considero uma pessoa de sucesso? Seja no meu trabalho, no meu relacionamento, na minha vida pessoal? Se não, opa, será que está acontecendo algo comigo? Será que alguma dessas coisas que o Pedro está falando, será que bate para mim? Isso é importante, tá? Então, percebam as histórias que estão por trás de vocês, tá? Eu conheci uma mulher que ela teve um problema no trabalho durante muito tempo. Olha só, justamente porque dentro da família dela, ela era a primeira que estava trabalhando. Porque antes, as mulheres casavam muito cedo, as irmãs dela também casaram muito cedo, e elas sempre assumiram o papel apenas de mãe e dona de casa. E ela estava tendo um problema enorme a nível de sucesso, mesmo com um potencial enorme, porque ela estava sendo leal às mulheres. Olha como isso é louco, né? Então, nós conseguimos sim desvincular dessas lealdades, tá? Olhando para o passado, olhando para essa dor, olhando para tudo isso e me desvinculando. Acolhendo que isso é da minha mãe, que isso é da minha avó, ou de quem seja, acolhendo elas e seguindo a minha vida, né? Compreendem? Eu deixei algumas coisas escritas para não esquecer. Então, a partir de agora, assim, a qualquer momento vocês podem estar deixando alguma dúvida de vocês, tá? Olha só, Andressa, a reaproximação com minha mãe pode modificar as consequências da falta dela por tanto tempo? Com certeza, Andressa. Eu vou só dizer algo e veja se faz sentido para você. Por mais que a mãe, tá? Por mais que a sua mãe ela se ausentou, tá? Ou melhor, vamos imaginar um contexto diferente. Vamos imaginar que ela te pariu e você foi criado pela sua avó, né? Ou seja, não esteve contigo, tá? E depois de 40 anos você a encontra. Você conseguiria preencher esse vazio da sua mãe? Sim, tá? Por quê? Porque a força da mãe está na vida. E a mãe, ela já te deu a vida. Entende? Então, lembra lá no começo quando eu falei a necessidade de falar não e a dificuldade que muitas pessoas têm de falar não é porque sente uma certa culpa, tá? De dizer não. Por quê? Porque os nossos pais deram algo muito grandioso para nós e que nunca a gente vai conseguir retribuí-los, que foi a nossa vida. Não estou dizendo a forma como a vida foi para você ou para outras pessoas, mas deram a vida e deram a oportunidade, inclusive, de vocês mudarem essa realidade, né? Então, se reaproximar da sua mãe, se conectar com a sua mãe, seja a nível físico, seja a nível emocional, de trazer a mãe de volta, a figura mãe, a força da mãe que habita dentro de você, sim, você consegue modificar tudo o que aconteceu. Ou melhor, você consegue preencher esse vazio que ficou, tá? Justamente por causa disso, porque a mãe é tudo para nós. A mãe é que deu a vida.
junto com o pai, é claro, mas pegando esse contexto, a mãe é tudo. E quando eu falo dizer sim para a mãe, é dizer sim para tudo, né? Mesmo ela tendo feito algumas coisas que você não concorda. Mas é a sua mãe, né? E quanto mais você consegue acolhê-la, maior a liberdade você tem para seguir a sua vida. Isso é muito louco, tá? Foi falado, eu acho que provavelmente na live passada, sobre pai e mãe, tá? Mas sim, você consegue modificar tudo isso. Uma pergunta para todos que trabalham aqui. O trabalho de vocês serve o que ou a quem? Vocês estão trazendo benefício para alguém? Vocês estão beneficiando alguém? Porque isso é muito importante, né? Imagina, se eu faço um trabalho sem sentido, faça um trabalho. Ou seja, isso não tem vida, né? Agora, normalmente, quando eu faço um trabalho e que contribui com a vida de outra pessoa, isso tem vida. Entende? Então, eu lembro que eu ouvi um dia, numa entrevista, um homem que a função dele dentro de uma empresa era apertar parafuso. E ele já estava há anos fazendo aquilo. E sempre as pessoas que chegavam perto dele via a felicidade dele em estar fazendo aquilo. E um dia perguntaram o porquê, ou como ele fica tão feliz. Porque ele falou uma coisa, ele falou assim, olha, que cada parafuso que ele aperta corretamente e atentamente é um problema menos que as pessoas vão ter com aquele produto. Era num carro, né? Então, ele via aquilo como uma oportunidade para as pessoas que iriam comprar aquele produto. Então, o que ele estava fazendo? Ele estava servindo os clientes, servindo quem estava comprando. Então, para ele fazia sentido tudo aquilo. Olha como isso é lindo. Isso está ligado a sucesso. Entende? Porque eu estou contribuindo com alguém ou com alguma coisa. Isso é perfeito, né? E, então, para a gente ajudar, para a gente contribuir com a vida das pessoas, nós temos, vamos colocar 3 coisas importantes, né? Primeiro, a pessoa tem que pedir algo, né? Vamos pensar nessa lei de cliente, né? Então, a pessoa vem comprar um produto. Segundo, eu tenho que ter esse produto, né? Então, é a lei da ajuda, né? Eu só posso ajudar alguém se essa pessoa veio me pedir uma ajuda e eu tenho aquilo disponível para dar para ela. Isso já são 2 leis aqui, tá? Então, a pessoa me pede algo e se eu tenho isso disponível, eu faço algo para essa pessoa. E o terceiro ponto é tratar essas pessoas como adultos. Entende? É uma troca totalmente igual. Um pede algo, você paga e vocês estão de igual para igual. Você nunca trata alguém como uma criança, apenas quando for uma criança, né? Mas quando é uma troca ali, uma ajuda, você está se beneficiando e beneficiando alguém, é uma relação de igual para igual. Então eu preciso tratá-la com muito amor, com muito carinho, mas de uma maneira adulta, e também ela, a mim, né? Então percebam que essas 3 leis que envolvem ordens da ajuda consegue ser atuada, né? Consegue ser realizada dentro das empresas também, dentro do meu trabalho, dentro desse meu contexto. Isso é muito importante, né? E para quem tem uma função muitas vezes de liderança, seja dentro da família, seja dentro do trabalho, perceba o quanto é importante isso. Pegando o contexto dentro do trabalho, uma pessoa que é líder, ela precisa perceber o lugar de todos dentro da empresa, seja aqueles que estão acima dele, seja aqueles que estão abaixo. Ou
seja, todas as pessoas que trabalham ali e que já trabalharam ali têm um lugar. Então eu preciso respeitar isso. Também colocar em ordem isso, né? Onde eu estou, onde estão os meus chefes, onde estão os outros funcionários, onde entra o cliente aqui, onde entram os representantes aqui, né? Ou seja, quando eu consigo colocar em ordem, eu consigo ter uma liderança muito mais efetiva, além da relação de dar e receber, né? Eu realmente me dedicar para o meu trabalho e depois eu sou retribuído com isso, por meio do meu salário, por meio de alguma coisa. Entende? Olha, tem uma pergunta talvez aqui, né? Ter sucesso no profissional pode ser apenas realizá-lo com prazer? Ser feliz no que faz e não somente ganhar muito dinheiro? Ser feliz no que faz, não somente ganhar muito dinheiro? Essa é uma pergunta. Não entendi muito bem a segunda pergunta, tá? Mas, respondendo à primeira pergunta, realizar o seu trabalho com prazer é um grande passo. Ou seja, você gostar daquilo que está fazendo. Isso é um grande passo. Mas às vezes, como a gente falou, nessa relação com a mãe, às vezes não é o suficiente. Mesmo que eu encontre algo que faz sentido para mim, dependendo do que está acontecendo, na minha relação com a minha mãe ou com uma mãe do sistema, eu posso não ter o sucesso almejado, né? Vamos pegar a nível financeiro, tá? Ou ligado a alguma dor da minha família, né? Todas essas dinâmicas que eu passei, se você tiver inserido em alguma delas, mesmo que você goste muito daquilo que você faz, pode ser que você não tenha o retorno que você gostaria, tá? Mas é um grande passo, tá? Porque fazer com prazer algo não é nem ir trabalhar, né? É ir se divertir no trabalho. Então isso é sensacional. Ele só continua aqui. Ser feliz naquilo que faz pode ser sucesso? Essa é uma pergunta difícil, porque para mim é sucesso. Mas aí depende de cada um, né? Porque se sucesso para uma pessoa é ganhar R$1 milhão por mês, às vezes ser feliz não é, né? Ser feliz no trabalho às vezes não vai trazer sucesso. Mas talvez a minha pergunta é como você se sente? Se você é uma pessoa feliz no seu trabalho, você sente que você tem sucesso? Se sim, isso é sucesso para você, porque o sucesso é muito relativo, né? Olha, doutor Múcio, muito bem ter você aí com a gente. Muito obrigado, tá? Então, o sucesso é um tanto quanto relativo, né? Mas apenas trazendo os contextos de situações que você pode estar trazendo como um emaranhado que dificulta, né? Às vezes você alcançar esse sucesso, porque o sucesso é aqui, né? O sucesso é uma sensação aqui. Mas muito obrigado pela pergunta. Ô Lucas, muito bem, que bom ter você. Vamos lá. Minha mãe sempre foi muito negativa. Falas e pensamentos negativos. O que isso pode influenciar no meu trabalho? Lucas, aí vai estar um pouco mais ligado a crenças, né? Por exemplo, imagina que você cresceu ouvindo assim: ah, dinheiro não traz felicidade, ou não, meu, precisa, você é muito fraquinho, você não vai conseguir essas coisas. Não, isso é tão difícil, isso é só para os outros, para a gente não. Né? Vamos imaginar esse tipo de coisa que você vai crescendo. Pode estar ligado a uma crença sua sobre as suas capacidades, né? Mas não necessariamente pode ter um problema no seu trabalho? Não necessariamente, tá? Conhecendo você um pouco e conhecendo das suas capacidades e o quanto você já cresceu no seu profissional,
talvez isso não tenha influenciado em nada, né? Mas vale você refletir um pouco o seguinte: será que eu estou sendo muito negativo comigo mesmo no meu trabalho? Aí sim é importante você perceber que talvez você esteja repetindo um padrão da sua mãe. Mas primeiro pense em você. Você está confiante? Você está percebendo as suas capacidades? Tá seguindo em frente? Tá conquistando as suas coisas? Está se sentindo bem no seu trabalho? Então, essa situação da sua mãe não te atrapalhou em nada. Então, sempre se pergunte e sempre se questione, né? Isso vai te trazer bastante resposta. Beleza? Vamos lá, Josiane. O profissional se apresenta, ou profissional que apresenta dificuldade de reconhecer e acreditar no seu potencial. Está nessa questão com a mãe? Josi, o seguinte, a gente precisa perceber um pouco o contexto, mas provavelmente pode ter algo ali sim, tá? Eu não posso te dar uma certeza sem conhecer esse profissional, sem conhecer essa pessoa, sem conhecer o contexto familiar que ela se apresenta. Mas isso é bem comum acontecer, tá? Nessa dificuldade, essa questão com a mãe, entra uma grande insegurança, né? Nesse sentido. Então às vezes eu não tenho força, eu não acredito em mim. Às vezes, tá? Ela pode até ter um bom relacionamento com a mãe, mas que ela cresceu ouvindo também, igual o Lucas fez a pergunta acima, sobre negativismo, sempre sendo julgada, não, ó, essa filha aqui ó, é a mais fraquinha, não, doente, isso, meu Deus, essa vai dar trabalho para mim, entende? Às vezes, vou imaginar que esse profissional cresceu ouvindo que eu não sou capaz, que eu não consigo, né? Então, muitas vezes, pode estar muito ligado a essa relação ou a tudo que eu cresci ouvindo, tá? Me refiro quando o contexto envolve o abandono no início da live. Sim, bem isso, tá? Porque quando eu precisei da minha mãe, ela não estava ali. Então, eu consigo reconhecer o meu potencial? Entende? Porque a gente também precisa se fazer uma outra pergunta. Essa criança, ela tentou provavelmente ir até a mãe, mas ela não conseguiu. Então, ela também se sentiu incapaz de fazer esse movimento, né? Então, muitas vezes, sim, pode estar relacionado sim, Josi, tá? Mas não vamos colocar isso como um decreto, tá? É isso? Não sei, precisamos contextualizar e ver isso, talvez, de uma forma mais específica, tá? A Beth, Pedro, no meu trabalho, era reconhecida com boas oportunidades, mas o financeiro nunca acompanhou. O que pode ser? Olha, Beth, lendo isso, me faz refletir um pouco, talvez, a sua relação especificamente com o dinheiro, né? Por quê? Imagina, se você é reconhecida, você não colocou aqui na sua pergunta, mas se você gosta daquilo que você está fazendo, mas o dinheiro não está vindo, então mostra que talvez no quesito trabalho eu estou tudo bem. Mas talvez como eu estou vendo o dinheiro na minha vida, né? Ou como os meus pais viam o dinheiro na vida deles que eu estou carregando, né? Talvez o maior contexto aqui não seja nem ao sucesso, né? Mas sim é uma relação especificamente você e o dinheiro. Então reflita um pouco como que foi a sua relação com o dinheiro, desde o período com os seus pais, como eles viam o dinheiro e até depois você, né? Como que é essa visão, como que é olhar para o dinheiro, qual a sensação que vem, é uma sensação de leveza, uma sensação de peso, de nojo, perceba isso, tá? Eu tive uma grande surpresa, porque
porque eu sempre quis dinheiro, sempre amei dinheiro, mas quando eu olhei para o dinheiro a primeira vez, eu tinha meio que um nojo, uma vontade de jogá-lo fora o mais rápido possível, tá? Então, vale o teste, vale o exercício, tá, Beth? Talvez te ajude aí nessa sua pergunta, tá ok? Oi, tia. Muito bem ter você. Que bom que você entrou. Muito bom ter você aí com a gente. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Porque para finalizar, eu quero fazer um exercício com quem estiver ouvindo, tá? Mas ainda eu quero só aguardar um pouquinho para ver se alguém tem para ver se alguém tem mais alguma pergunta, tá ok? Saudade de vocês, tia. Logo mais estamos por aí também. Pessoal, eu vou começar o exercício. Caso surja alguma pergunta, depois do exercício eu respondo. Se não houver perguntas, eu termino o exercício e aí a gente finaliza mais essa live. Lembrando, tá? Eu sempre lembro, se alguém tiver algum tema que quer que eu aborde em alguma das lives, pode estar deixando no comentário abaixo, tá? Assim a gente vai tendo sempre assuntos para a gente estar trazendo para vocês, beleza? Então, se alguém tiver algum tema, alguma questão, alguma pergunta sobre um tema, talvez eu possa estar abordando isso nas próximas lives, tá? Então, vamos para o exercício, pessoal. Então, para quem acompanhou, nós falamos muito sobre a mãe e sobre o sucesso, né? Então, gostaria que vocês encontrassem uma posição confortável, tá? Onde vocês estão. E que vocês imaginem que na frente de vocês, em algum lugar, olhem para alguma direção, está o sucesso de vocês. Perceba qual a distância que vocês colocaram o sucesso de vocês. Longe, perto, olharam para o sucesso como algo grande, como algo pequeno. Percebam como vocês colocaram esse sucesso na frente de vocês. É uma pessoa, é um objeto, é uma nota de dinheiro. Percebam, tá? E agora percebam, ao olhar para esse sucesso, como vocês se sentem. Como um reflexo no corpo de vocês. Vocês sentem leve, sentem pesados. Percebam sensações bem sutis, tá? Às vezes um pezinho no ombro, um aperto no peito, um nó na garganta, um friozinho na barriga. Percebam sensações bem sutis, olhando para o sucesso. Agora imaginem como se a mãe de vocês surgisse atrás de vocês. Ela apoiasse no ombro de vocês. Imagine que esse apoio é aquele apoio lá quase do bebezinho, que pode se soltar. Que eu posso confiar a tal ponto que se eu me soltar, eu sei que ela vai me acolher. Então sinta essa mãe forte e presente atrás de vocês. Quando vocês sentirem bem isso, voltem a olhar profundamente para o sucesso e verifiquem se algo mudou. Tá? Verifiquem como ficou esse exercício. Tá? Pessoal, o tempo da live está se esgotando, nós temos alguns segundos. Quem tiver dificuldade no exercício pode entrar em contato comigo depois, no final, e eu posso estar respondendo para vocês. Deixem um comentário depois
e até a próxima live. Grande abraço. Tchau, tchau.